Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro 12, A Vida e o Legado dos Apóstolos, do John David Stewart, traduzida e publicada pela editora Vida Cristã. Vamos ler o capítulo hoje que vai falar sobre o apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, e diz o seguinte: Houve certa vez dois irmãos de tanto mau gênio que Jesus os apelidou de Boanerges, que significa filhos do trovão. Um deles, Tiago, tornou-se o primeiro apóstolo a ser morto pela sua fé. O outro, João, é tido como o único apóstolo a morrer de morte natural. Os judeus usavam a expressão idiomática filho de para descrever o caráter ou posição de um homem. Se fosse rico, a designação filho da riqueza poderia aplicar-se a ele. Se fosse extremamente perverso, poderia ser chamado filho da perdição. Se fosse franco e tivesse um temperamento violento, a frase filho do trovão seria mais correta. Tiago desempenhava a profissão de pescador. Era sócio numa empresa de pesca próspera, junto com seu irmão e um homem de nome Simão. Eles tinham vários barcos, permitindo-lhe navegar nas águas mais profundas do mar da Galileia, onde se encontravam os peixes maiores. Ao contrário dos pescadores menos prósperos, que tinham de ficar no raso e esperar pelo que viesse em sua direção. A companhia pesqueira Zebedeu enviava seus barcos ao lago para pegar os cardumes maiores de peixes. O negócio deles deve ter sido por atacado, pois empregava vários homens e possuía muitos barcos. A fim de operar esse tipo de negócio, seria necessário que fossem homens de recursos. O equipamento e os barcos, com tripulantes para manejá-los, exigiam um bom capital e teriam de distribuir grandes quantidades de peixes. O produto da pescaria podia ser vendido através dos mercadores de Cafarnaum ou Betsaida, que significa literalmente casa do peixe. Quando a pesca era grande, eles podiam vender também para as empresas de secagem de outro lado do lago em Tariqueia. A indústria da pesca também emprestou seu nome a essa cidade, pois Tarissus significa peixe defumado. Tiago e João eram homens enérgicos. Eles queriam fazer de sua companhia de pesca um sucesso. O negócio deles tinha seus altos e baixos. Precisavam ser bastante astutos a fim de acompanhar as flutuações do mercado e usar seus recursos vantajosamente. Quase podemos ouvir Tiago e João gritando com alguns de seus homens por sua preguiça, ou barganhando astutamente com o mercador quanto ao preço do peixe. Talvez fosse a sua astúcia e bom senso comercial que tivesse levado Jesus a escolhê-los como apóstolos. Ele precisava de seguidores prudentes como serpentes, mas que fosse também simples como as pombas. Os irmãos Zebedeu não haviam, infelizmente, desenvolvido esta última característica quando se encontraram com Jesus pela primeira vez. Isso era algo que teria de aprender com o Mestre. Ao examinar a lista de mulheres que ficaram ao pé da cruz, como registrado por Mateus, Marcos e João, descobrimos que a mãe de Tiago e João se chamava Salomé e que era irmã da mãe de Jesus. Isto faria de Tiago e João primos de Jesus. Eles talvez se tivessem
conhecido durante os anos da infância. Eles talvez se tivessem conhecido durante os anos da infância. É possível que suas famílias viajassem juntas para Jerusalém a fim de participar das festas. Ou, como é tão frequente no caso de primos, eles, quem sabem, se afastaram depois de adultos. Qualquer tenha sido a situação, uma coisa é certa: os filhos de Zebedeu não foram atraídos para Jesus devido ao parentesco, mas por causa de sua demonstração de poder e autoridade. Os filhos de Zebedeu talvez estivessem esperando pelo Messias, como tanto outros filhos de Israel. É provável que tivesse ouvido João pregar. O irmão de Simão, André, era discípulo de João Batista e há algumas evidências para apoiar o argumento de que João também estava entre os seus seguidores. No primeiro capítulo do Evangelho de João, encontramos a história de como João Batista apresentou Jesus a seus discípulos pela primeira vez. Certo dia, enquanto pregava, Jesus aproximou-se. João voltou o olhar na direção dele e exclamou: Eis o Cordeiro de Deus. André e outros dos discípulos de João Batista, talvez João ou Tiago, quem sabe, seguiram Jesus e se convenceram de que ele era o Messias. André correu para contar as boas novas a Pedro. Nada é dito sobre o outro discípulo, mas se fosse um dos filhos de Zebedeu, ele poderia ter também contado a seu irmão que encontrara o Messias. Mateus e Marcos registram muito pouco sobre o chamado dos filhos de Zebedeu para serem discípulos. Seus relatos simplesmente afirmam que Jesus viu Tiago e João com o pai, Zebedeu, e lhe disse: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homem. Mateus 4,19. E eles deixaram seus barcos e pai para seguir Jesus. O que aconteceu para levar esses homens e deixarem seus barcos e seguirem Jesus? Não precisamos ficar fazendo suposições, pois Lucas fornece outros detalhes. Lucas registra o fato de que, em certa ocasião, grande número de pessoas seguiu Jesus até a praia do lago de Genezaré. Vendo-se empurrado pela multidão, Jesus entrou num barco ancorado e pediu a Simão, que era seu dono, que o afastasse um pouco da praia e continuou ali a pregar para o povo. Depois do sermão, Jesus respondeu a Simão sobre a pesca do dia. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Lucas 5:5. Lamentou-se Pedro. Com pouca fé no coração, Pedro obedeceu a ordem de Jesus e lançou as redes ao largo. Os resultados foram milagrosos. A pesca foi tão grande que as redes começaram a romper-se e o barco a afundar. Pedro pediu ajuda a seus sócios, Tiago e João. Levaram outro barco. Este também ficou cheio a ponto de quase irem a pique. Pedro caiu de joelhos e gritou: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Lucas 5:8. Foi então, depois de levar os barcos à praia, que deixaram tudo e seguiram Jesus. Tiago não se achava incluído apenas entre os discípulos escolhidos, chamados de 12 apóstolos, mas fazia igualmente parte do círculo íntimo do grupo composto por Pedro, Tiago e João. Esses três homens pareciam ser especialmente caros ao coração de Jesus. Quando este curou a sogra de Pedro, os três estavam presentes. No monte onde foi
Transfigurado diante deles, Jesus se fez acompanhar apenas de Pedro, Tiago e João. Na ressurreição da filha de Jairo, esses três eram os únicos apóstolos presentes. Na noite em que foi traído, Jesus levou Pedro, Tiago e João aos recentos do jardim de Getsemane para orar. À primeira vista, pode parecer estranho que Jesus escolhesse um homem como Tiago para ser um de seus mais íntimos associados, pois este era um completo fanático. Quando as coisas não saíam a contento, explodia. Pouco depois da transfiguração, Jesus e os apóstolos passaram por Samaria a caminho de Jerusalém para observarem a festa da Páscoa. Como precisavam de um lugar onde passar a noite, Jesus enviou mensageiros a uma aldeia de samaritanos pedindo pousada. Os judeus e samaritanos se detestavam. Os judeus consideravam os samaritanos como uma raça de mestiços e os samaritanos desenvolviam o cumprimento considerando os judeus como um povo de teólogos liberais que manchavam a religião antiga com suas tradições e cerimoniais. Os habitantes da aldeia samaritana sabiam perfeitamente que Jesus e seus discípulos se achavam a caminho de Jerusalém para celebrar a Páscoa e não queria ajudar ninguém a ir a essa cidade, quaisquer fossem as suas razões. Isto fez Tiago enfurecer-se. Abre aspas. Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Fecha aspas. Lucas 9:54. Perguntou. Tiago e João estavam passando na ocasião em que Elias fez cair fogo do céu sobre dois grupos de soldados inimigos enviados pelo rei Acasias para capturá-lo. Jesus censurou severamente essa exposição de gênio. Abre aspas, o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Fecha aspas. Seria de pensar que Tiago tivesse aprendido a sua lição, mas isso não aconteceu. Quando os apóstolos seguiram Jesus até Jerusalém, Tiago e João aproximaram-se do Mestre com um pedido incomum. Abre aspas, permite-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Fecha aspas. Jesus respondeu fazendo uma pergunta. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Cheio de confiança, os irmãos responderam, podemos. Marcos 10, 37 a 39. Jesus passou a explicar que não lhe cabia conceder posições de autoridades arbitrariamente, acrescentando, porém, que eles, sem dúvida, participariam de seu cálice de sofrimento. A mesma energia e entusiasmos que tornaram Tiago valioso para o ministério de Jesus também lhe valeram no trabalho da primeira igreja. Quando Herodes quis agradar o povo judeu, matando um líder importante da igreja de Jerusalém, sua atenção fixou-se imediatamente em Tiago. Herodes sabia que era preciso destruir um líder da igreja caso desejasse impedir o crescimento da comunidade cristã. Por esse motivo, matou Tiago, filho de Alfeu. Tiago foi o primeiro apóstolo a partilhar do cálice do sofrimento de Jesus e a receber o batismo da morte por causa da justiça. O fato de Jesus ter escolhido Tiago como apóstolo mostra que o Senhor precisa de homens de vários talentos. Ele pode usar homens de negócios como Tiago, que ponham Cristo em primeiro lugar e seus interesses pessoais em segundo. Alguns pensam erradamente que, quando Tiago aceitou Cristo,
ele permitiu que seus negócios fossem à falência, mas o registro do Novo Testamento não confirma isso. De fato, ele indica que seu negócio permaneceu intacto enquanto Tiago e João se dedicavam ao ministério de Jesus. Pouco depois da ressurreição de Jesus, quando os discípulos ainda se achavam confusos e inseguros quanto ao que iria acontecer, vemos Pedro, Tiago e João mais uma vez de volta à pesca no mar da Galileia. Eles haviam tentado a noite inteira sem conseguir nenhum resultado na pescaria. A madrugada revelou Jesus na praia, pregando, não, preparando uma refeição para eles. Esta foi a terceira vez que Jesus se revelou aos mesmos depois de se levantar da sepultura. Existem, sem dúvida, muitas razões para João ter registrado este evento em seu relato, mas talvez uma delas seja indicar a atitude de Tiago e João quanto ao seu negócio. Eles haviam conservado seus contatos comerciais enquanto servia Cristo. Estavam, no entanto, dispostos a colocar Cristo acima de sua profissão em caso de necessidade. Deixaria os barcos se Jesus assim o desejasse. O Senhor precisa de mais homens assim, homens de negócio que coloquem Cristo no primeiro lugar em suas vidas, que deixe de lado qualquer coisa que possa entrar em conflito com sua lealdade a Ele. Ele precisa de homens que façam uso de seu tempo, talento e profissões para alcançar a sua causa. Tiago era um discípulo desse tipo. E você? Obrigado por acompanhar a leitura desse livro 12, A Vida e o Legado dos Apóstolos. Se você está gostando da história desses valiosos homens que Jesus escolheu para ser seus apóstolos, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam essas histórias maravilhosas que está na Bíblia. Se você está com alguma dúvida sobre o que a gente leu aqui hoje ou sobre a Bíblia, escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição desse vídeo. É ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você. Deixa um like aí se você gostou desse vídeo. E se você não é inscrito no canal, se inscreva e aciona aí o sininho para que você receba o aviso, né, de quando eu fizer o próximo vídeo, tá bem? E também incentive mais pessoas a se inscrever no canal para que o canal cresça e que o Evangelho de Cristo seja proclamado para mais pessoas, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?